Olá, amigos. Nós estamos iniciando a nossa atividade desta noite e vamos aqui aguardar alguns momentos para que nossos amigos possam ir se juntando a nós. Olá, nossa amiga Fátima, Yuri, sejam bem-vindos, uma alegria estarmos novamente juntos. Vamos dar alguns minutinhos, um minutinho aí ou dois, para que nós possamos iniciar. Então vamos lá, amigos. Nós temos já alguns amigos queridos que estão se juntando a nós, Vera, Dona Cida, e nós temos sempre nesses dias uma grande alegria no coração, porque é um momento de luz, de oportunidade, de reflexão, e que nós possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível, Nós pedimos aos nossos benfeitores que nos abençoem, pedimos a eles que nos deem a inspiração, a intuição, que nos envolvam no carinho, nestes momentos tão difíceis, muitas vezes tão complicados, para a humanidade, para o Brasil em especial. Então, que nós possamos aproveitar estes momentos, pedindo a eles que nos envolvam com muito carinho e que nós possamos vibrar hoje muita serenidade, muita paz para todos aqueles que estão precisando. Peço em especial que eles nos protejam, que eles nos envolvam e que nós possamos respeitar nos nossos comentários a beleza e a seriedade da doutrina espírita, assim como esta imensa grandeza do Evangelho do Cristo. Que nós possamos ser dignos de estarmos aqui na presença destes espíritos e amigos abençoados. Então, nós iniciamos a nossa atividade. Muito bem, meus amigos, nós temos um tema, que foi publicado na nossa página, e esse tema dizia o Reino dos Céus segundo o Evangelho de Tomé. Se nós formos procurar o Evangelho de Tomé na Bíblia tradicional, nós não vamos encontrá-lo, porque ele foi descoberto, na verdade, em 1945, em Nag Hammadi, é o nome de uma pequena cidade no Egito, uma região no Egito, onde um pastor descobriu jarros
em que se encontravam escondidos, né, uns jarros selados, nos quais se encontravam uma série de documentos muito antigos, de mais de 1500 anos. E neste momento foi encontrado este que nós conhecíamos, né? Nós tínhamos ouvido falar dos evangelhos de Tomé. Tomé é exatamente aquele um que diz, né, eu não vou acreditar a não ser que eu coloque o dedo na ferida do Senhor, quando a Maria de Magdala e outros, né, vêm para anunciar que o Senhor estava vivo, que ele havia retornado, e Tomé ele vai dizer, não, eu não vou acreditar nisso, né? Eu só vou acreditar quando eu puder tocar as feridas e falar com o Senhor. E, estranhamente, Jesus retorna, né, e convida Tomé a tocá-lo, e ele hesita, ele diz, não, Senhor, eu não posso fazê-lo, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é meu Deus. E é este Tomé que vai nos deixar este evangelho, um evangelho um pouco diferente, porque ele não faz narrativas, ele não conta o nascimento, ele não conta toda a história de Jesus, ele faz, na verdade, 114 logia, né, como diz em grego, e são sentenças, pequenas sentenças, nas quais ele coloca as palavras de Jesus. E muitas delas não são conhecidas, muitas delas nós já conhecemos pelos evangelhos ortodoxos, reconhecidos, né, oficiais. Mas há muita coisa neste evangelho que nós não encontramos nos outros. Aliás, nessa coleção toda de documentos, há muita coisa que nós não encontramos nos evangelhos e, obviamente, muitas coisas que são semelhantes. E um texto que nós escolhemos para comentar hoje é um pequeno texto, realmente de algumas linhas, 4, 5 linhas. Nós conhecemos várias passagens dos evangelhos que falam em que Jesus, né, dizia o reino de Deus é semelhante a tal coisa, o reino de Deus é semelhante a tal coisa, né? E lá ele dava pequenos exemplos. E nesse texto de Tomé nós vemos algo que nós não encontramos nos outros, né? O texto diz assim, Jesus disse, o reino do Pai, ou o reino dos céus, se assemelha com uma mulher que estava levando um jarro cheio de farinha. Enquanto ela viajava por uma estrada distante, a alça do jarro se quebrou e a farinha foi se derramando atrás dela pela estrada, mas ela não se deu conta do que tinha acontecido e de que estava perdendo a farinha. Quando chegou em sua casa, ela baixou o jarro e descobriu que ele estava vazio. Então, é um pequeno texto, né, bastante simples, e mais uma vez, Jesus, com essa habilidade maravilhosa, né, de um grande contador de histórias, esconde nesta pequena parábola alguns ensinamentos que nós vamos tentar extrair. Mas é certo, é seguro, né, certíssimo que a cada vez que nós lemos, estudamos, avançamos no conhecimento dos textos e do Evangelho e da tradição espiritual, nós vamos achando coisas novas, né? O ensino de Jesus nestas parábolas é como, me perdoem a imagem, uma cebola. Você olha a camada externa, você tira aquela pele mais externa, você acha uma camada, e aí você tira aquela, você acha uma outra, e você acha uma outra, e assim por diante, porque ele esconde ali muita coisa, né? Ele esconde uma profundidade de conhecimento que pode ser visto pela profundidade de nós mesmos, né? Pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento. Então é muito interessante, o reino de Deus se assemelha como uma mulher que caminhava por um caminho longo, né, e ela levava consigo um jarro cheio de farinha. Mas uma das alças se quebrou, né, e a jarra que ela levava consigo começou a deixar vazar, né, perder a farinha.
E ela não se deu conta de que estava perdendo e continuou pela estrada, pelo seu longo caminho. Ela chega em casa, coloca, né, o jarro no chão e descobre que ele estava vazio. Então, é extremamente simples, mas ao mesmo tempo nós nos perguntamos, que imagem é essa, né? Como assim o reino dos céus, o reino do Pai é semelhante a uma mulher que carregava um vaso de farinha, que caminhava por um longo caminho e perde a farinha no caminho, né? Que história é essa, né? E, na verdade, mais uma vez, Jesus esconde nestas palavras uma sabedoria muito profunda, que nós não teremos a pretensão de extrair por completo, né? Estamos muito longe de fazer isso. Nós vamos pincelar alguns elementos para nos servir de reflexão nesta noite. Por exemplo, né, essa mulher caminha um longo caminho com um jarro de farinha. Bom, a farinha ela vai aparecer em muitos momentos, né, nos textos bíblicos. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas, inicialmente, a farinha ela pode simbolizar nesta passagem aquele que já adquiriu alguma coisa. Aquela pessoa que já está na posse de algo importante. Porque a farinha, na tradição hebraica, é o elemento de base para fazer um alimento que era o alimento que se consumia todo dia, né? Era o pão. E aquilo fazia parte das tradições. Então é muito bonito como Jesus busca, né, na vida das pessoas, no cotidiano delas, naquilo que elas faziam todo dia. E extrai dali, esconde naquele ensinamento um conteúdo de uma profundidade extraordinária. Então a farinha é este recurso, né, que mostra que a pessoa já adquiriu alguma coisa, ou que ela acabou de entrar na posse de algo importante. Por exemplo, quando nós descobrimos a doutrina, ou redescobrimos, né? Poxa vida, como é interessante a reencarnação, agora eu entendo por que eu sentia tal coisa, por que eu gosto de tal coisa, por que eu não gosto de outra, por que eu me afino com tais pessoas e não com outras. Então nós começamos a entender o significado de uma série de coisas, né? A posse do conhecimento espiritual é algo que nos enriquece. Nós estamos na posse de uma farinha preciosa. Mas Jesus é muito perspicaz, né? Porque ninguém come farinha sem transformá-la, né? Então, a farinha do trigo com a qual nós fazemos o pão tradicionalmente e com a qual se fazia o pão naquela época, ela é essa farinha branca, né, que nós precisamos processar, né, transformar numa massa, cozer, levar ao forno para que nós possamos ter o pão. Então, é interessantíssimo que essa mulher ela está no caminho, né, entre um lugar qualquer, distante da sua casa, porque diz o texto, é um longo caminho que ela faz, e ela já está na posse de uma riqueza, porque principalmente naqueles tempos Jesus sabia o que estava falando, né? Ter farinha significava ter o que comer, mas era preciso processá-la. Então essa mulher com o vaso, né, o jarro de farinha, simboliza aqueles de nós que já adquirimos conhecimento, nós já estamos na posse de algum conhecimento. E nós também já trazemos riquezas pessoais conosco, nós já trazemos certas aptidões, certas tendências, nós já temos uma certa vocação para as coisas do espírito, o que não nos faz melhores que ninguém, porque o longo caminho que essa mulher percorre é o caminho que todos nós percorremos ao longo das nossas existências. Não é uma vida, são muitas vidas. Não é um dia, né? Ou, digamos, uma vida é um dia na existência de um espírito. Quantas nós já vimos? E essa mulher, ela descobre, ela já tem na posse de si uma riqueza. E ela, neste caminho, ela começa, né, a perder esta farinha. Os significados são muitos. E nós vamos tentar, né, buscar alguns. Essa riqueza que a mulher possui, ela é já o produto de um trabalho anterior.
Ninguém possui farinha se não plantou, se não cuidou, se não limpou, se não triturou, se não colheu, se não triturou. Então, ter farinha significa já ter realizado um trabalho. Ou que você tenha feito outra coisa que te permitiu comprar a farinha, o que dá no mesmo. Você trabalhou. Então, a posse da farinha, ela revela um trabalho anterior, uma aquisição feita. Então, nós já temos algo desenvolvido, nós trazemos aptidões intelectuais, conhecimentos, tendências, possibilidades. Mas ela é um intermediário, a farinha, ela não é um produto já pronto, terminado. Ela é um produto intermediário, ela é algo que nós vamos utilizar para fazer algo. Então, é como se nós tivéssemos acumulado riquezas, como se nós tivéssemos acumulado já bens espirituais, intelectuais, morais, emocionais, que já estão conosco. Nós já adquirimos essa riqueza, ela nos pertence. Mas a questão é, a farinha por si só não faz nada, é preciso transformá-la em pão. Então, neste longo caminho da vida, na verdade, o caminho que esta mulher percorre com o seu vaso cheio de farinha, mas que ela vai perdendo aos poucos, é o símbolo do nosso percurso existencial. Diz Leon Denis, na introdução, nessa obra magnífica, se chama Depois da Morte, Après la Mort, nessa obra belíssima, na introdução, se nós lemos ali a introdução, nós já ficamos maravilhados, Ele vai nos dizer, nós vimos as pirâmides do Egito nascer, nós contemplamos as belas cidades da Grécia, nós vivemos, talvez, nos dias em que Nabucodonosor elevou os jardins da Babilônia, ou que Ciro invadiu a Babilônia e elevou a Pérsia como uma potência universal. Nós vimos, talvez, as conquistas de Alexandre, nós contemplamos a grandeza de Roma, dos imperadores, dos triunfos, a massa humana que entrava na cidade, o exército, os escravos, os prisioneiros, os vencidos. Nós certamente contemplamos tudo isso. Então, esse nosso longo caminho é longo mesmo, porque é o caminho de muitas existências. E em cada existência nós vamos produzindo, nós vamos aprendendo. E nós chegamos muitas vezes nesta existência já carregando a nossa farinha pessoal. E esta farinha, ela tem um aspecto comum a todos nós e um aspecto particular a cada um de nós. O aspecto comum a todos nós é que todos nós possuímos o tempo, todos nós possuímos a inteligência, cada um no seu grau, evidentemente. Todos nós nascemos em famílias, temos a oportunidade de ter um corpo, normalmente um corpo saudável por muitos anos. Então há uma riqueza que nos é dada, talvez por empréstimo, mas esta farinha da qual fala o texto é provavelmente aquilo que nós acumulamos com o nosso trabalho, usando os empréstimos da vida e de Deus. Então, ela simboliza todos esses aspectos da vida, que na parábola dos talentos, por exemplo, nós vamos encontrar também o mesmo significado. São os talentos, são as possibilidades. Mas como na parábola dos talentos, é preciso que o talento seja usado para negociar e fazer mais talentos. E isso tem o sentido financeiro do termo, mas tem o sentido espiritual do termo. A nossa riqueza já adquirida deve servir a fazer mais riqueza. A nossa inteligência deve servir a fazer mais inteligência, a nos fazer criaturas melhores, a nos transformar em pessoas melhores, em almas que se libertam das paixões,
dos vícios, das limitações espirituais, emocionais, dos apegos. Então, o longo caminho é um longo caminho de crescimento, de melhoria, de transformação de nós mesmos. E é quando nós temos que transformar aquilo tudo que nós já acumulamos em algo melhor. Então, o símbolo é muito interessante, porque o longo caminho da vida é o caminho de transformar o que nós acumulamos como riqueza até aqui em algo melhor. Porque senão, nós perdemos essa riqueza. Então, nós notamos que, por que essa mulher perdeu a riqueza? Algo se quebrou. E ela foi desatenta. Nós corremos o risco na nossa existência de grandes desvios. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós viemos e nós temos em nós esse desejo profundo, nós reencarnamos, nós viemos em busca de crescimento, de melhoria, de fazer as coisas de um outro modo, porque nós já estamos cansados de repetir os mesmos erros. E a belíssima, essa possibilidade que a doutrina nos dá de compreender isto, de entender isto, o propósito de nossa vida, as lutas, os sofrimentos, os combates que nós vivemos, são combates que nós vivemos para a transformação de nós mesmos, para o crescimento de nós mesmos. E essa passagem é muito bonita, porque ela nos diz: muitos de nós já chegamos aqui com riquezas acumuladas. A questão é o que é que nós vamos fazer com essa riqueza. Porque nós já temos a farinha. Mas nós temos uma vida, uma caminhada. E nós, quando chegarmos em casa, a farinha tem que ter virado pão. Porque nós precisamos do alimento. Então é muito interessante, porque este caminho que nós fazemos é o caminho, são as lutas, são as vidas, são os sofrimentos, são os combates. Mas a mulher perde a farinha por desatenção, ela não se dá conta, ela não percebe. Então, quantas vezes nós não temos consciência da nossa própria existência? Nós vamos vivendo. E é um convite aqui, é um desvio ali, e nós sentimos que estamos perdendo algo. É uma leveza falsa, porque nós perdemos algo. Parece que minha vida ficou mais leve, mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão de estar perdendo algo. Sim, nós estamos perdendo aquilo que deveria ser transformado em algo melhor. As nossas aquisições, para que serve a nossa inteligência? Se não for para nos tornar criaturas melhores. Para que servem as nossas aquisições? Nós somos capazes de identificar problemas. Sabe? Isso quer dizer que nós somos capazes de encontrar soluções. Mas nós passamos a vida identificando problemas. Sendo críticos, sendo amargos, sendo azedos. Então essa mulher não percebe que está perdendo a farinha pelo caminho. Essa passagem no Evangelho de Tomé é muito, muito significativa. Porque muitos de nós passamos uma vida toda, mas chega o momento de chegar em casa. E esse símbolo é muito forte, porque chegar em casa, meus amigos, e colocar o vaso no chão é colocar o corpo no chão. É o momento da partida. Colocar o vaso no chão é o momento da verdade, porque o vaso é o corpo. E a farinha são as riquezas que nós já tínhamos conosco. Os tesouros que nós já trabalhamos e já adquirimos. Mas vindo para este mundo, nós nos colocamos numa luta que nós podemos ganhar e podemos perder. Nós recebemos talentos que não são dados pela providência, recursos, família, nascer num bom país, ter uma boa família. Tudo isso são riquezas que nem todo mundo tem, mas se nos foi dado, se nos foram dadas, é porque nós temos a possibilidade de multiplicar tudo isso. Então é preciosa essa informação. Nós não temos isso porque nós somos mais bonitos que os outros,
Nós temos isso porque talvez nós pedimos maiores compromissos, nós assumimos maiores compromissos. Trabalhar pela educação de um país, melhorar a educação de uma comunidade, melhorar a saúde do nosso povo. Enfim, cada um de nós pode melhorar a nós mesmos como indivíduos, né, fazermos a nossa reforma íntima. Então nós, no momento em que colocamos o vaso no chão, né, a imagem que Jesus usa é muito bonita, né? A mulher chega em casa e aí ela se dá conta que o vaso está vazio. Então, no momento em que nós reentramos na nossa casa, que é a pátria espiritual, porque a nossa casa não é aqui. Se fosse aqui, nós ficaríamos aqui para sempre. A nossa casa é temporariamente aqui. Aqui é uma caminhada que nós fazemos, a nossa casa é outra. E no momento de colocar o vaso no chão, de colocar o corpo, né, no chão, a nossa alma se liberta, mas ela está na posse do pão? Às vezes sim, às vezes não. E às vezes não só não está na posse do pão, como perdeu a farinha que poderia usar para fazer o pão. Então, os símbolos são muito significativos nessa passagem, né? A mulher não se dá conta, ela não se aflige, a não ser no momento em que chega em casa. Mas, meu Deus, quantas vezes nós vamos repetir a mesma história, né? Depois que desencarnamos, nós falamos, poxa vida. Então era por isso que eu tinha uma família difícil? Era para eu ter utilizado essa oportunidade e eu não utilizei. É por isso que eu nasci com esse problema físico. Poxa vida, eu fiquei revoltado tantos anos por causa desse defeito e era para o meu bem. Então nós aí percebemos, nós já estamos em casa, já chegamos, já acabamos a existência. E muitos de nós só percebemos isso quando estamos nos aproximando do final. E muitas vezes quando chegamos realmente no plano espiritual. E isso é muito triste, porque uma reencarnação custa muito esforço. Nós temos amigos, benfeitores espirituais que se envolvem no nosso trabalho, se envolvem, né? Eles vêm avalizar a nossa reencarnação. Muitas vezes pedem recursos para que nós possamos nascer com certas facilidades e nós não aproveitamos, achamos que somos privilegiados. Mas não é nada disso, né? Então nós vamos olhando para esta passagem e vamos vendo que essa mulher, ela caminha e perde o tesouro na horizontal. Mas ela vive na horizontal, né? Como alguém que caminha e vai deixando por terra a riqueza. Ela não faz nunca o esforço da vertical, né, de transformar a farinha em pão, porque a nossa existência é isso. É nós pegarmos aquilo que nos foi dado e ampliarmos isso, melhorarmos isso, sairmos daqui melhor do que nós chegamos. E quando chegarmos em casa e entregarmos o vaso, né, o corpo ao chão e entrarmos na nossa pátria verdadeira, nós temos que estar na posse, né, de algo melhor. Nós temos que estar ou com mais farinha, o que não é mal, ou seja, investimos nosso tempo no estudo, no esforço, no trabalho honesto, em empreendimentos nobres, mas ainda não transformamos a farinha em pão. E nós vamos entender por que é importante essa transformação. Nós podemos acumular mais farinha. O fato de chegarmos na pátria espiritual e nos darmos conta que perdemos as oportunidades é mais farinha. Porque é experiência acumulada. É experiência adquirida. E aquilo vai nos servir para as próximas encarnações. Mas, poxa vida, num certo momento a gente tem que parar de acumular farinha, né, e fazer pão. Então, é o uso dos talentos de que fala a parábola,
O uso da farinha, de que fala esta parábola, é transformar o que está em potencial, porque a farinha, enquanto farinha, não alimenta. Ela é um recurso que eu posso acumular para usar num certo momento, mas ela, farinha por farinha, não significa nada. Eu tenho que transformá-la em alimento. Ninguém come farinha seca. Nós transformamos aquilo em massa, em pão. Então, nós temos que transformar o que está em potencial, nós temos que atualizar o potencial. E o significado é muito importante, porque quando nós dizemos o termo atualizar, quer dizer tornar concreto, manifestar aquilo. Esse garoto tem um talento para a música. Mas se ele não estuda música, e se ele não aprende as partituras, e se ele não pratica, a facilidade que ele tem é a farinha que foi se perdendo pelo caminho, porque ele não atualizou o talento. Ele não atualizou aquilo que era potencial nele. Então a doutrina espírita nos diz que nós viemos para esta encarnação para transformar a farinha que já temos em pão. E isto significa atualizar aquilo que em nós está potencialmente já presente. Por exemplo, muitos de nós já temos uma aversão ao mal, à crueldade. Mas, meu Deus, isso já é um progresso. Quando nós vemos um sujeito que rouba vacinas, num posto qualquer para vender, então nós ficamos indignados. Quando nós vemos alguém que rouba o dinheiro público, nós ficamos indignados. Quando nós vemos uma pessoa fazer uma maldade para um idoso ou uma criança, nós ficamos indignados. Isso mostra que nós já temos a farinha de algumas virtudes que estão ali, mas elas ainda estão em potencial, porque nos indignarmos não quer dizer que nós estamos fazendo bem, ou que nós estamos protegendo aqueles que precisam ser protegidos. Então nós temos sim em nós já sabemos o que é bom, sabemos o que é correto, mas essas virtudes estão potencialmente presentes, elas não se atualizaram, elas não se transformaram em ação concreta positiva. Então, transformar a farinha em pão é transformar o que está em potencial em concreto, em real, em coisa viva, em coisa atuante, em ação. E é o convite e é a mensagem que está nessa passagem do Evangelho de São Tomé. Transformar intenção em ação, porque muitas vezes nós temos, Temos muitas boas intenções. Poxa, eu queria fazer tal coisa, eu queria... Então lá nós temos nessas situações, transformar a intenção da caridade em caridade. Bom, eu vou participar de algo. Eu quero participar de um estudo regular da doutrina espírita. Eu quero estudar a fundo isso. E nós é muito bonito, porque nós temos no nosso grupo de estudos pela internet pessoas que estão conosco já há muitos meses. E nós vamos vendo o avanço de cada um de nós, o progresso, como a nossa vida vai mudando, a nossa cabeça vai melhorando, nós vamos entendendo as coisas. Então nós estamos no trabalho regular, nós não estamos mais na intenção, nós já estamos fazendo alguma coisa. O cultivo da oração é aquela dinâmica constante, permanente. Eu quero descobrir o poder que tem isto. Eu quero entender o poder que tem a oração. E eu me associo a um grupo que faz a oração regularmente, ou eu faço a prática diariamente. Eu leio sobre o assunto, eu me aperfeiçoo. Então nós estamos trabalhando no aprimoramento de nós mesmos. E aos poucos a nossa vida começa a não ser mais uma vida de promessas. Ela não é mais algo em potencial. Ela é algo que começa a se concretizar. Nós já não estamos mais vivendo no talvez, amanhã, quem sabe. Nós já estamos começando a agir. É o estudo, é a oração, é a leitura, é o aprofundamento, e nós vamos
enriquecendo esta farinha interna e aos poucos nós começamos, né, a lavá-la com a água do sacrifício, do suor, do trabalho, das lágrimas, muitas vezes, para transformá-la em massa. E nós vamos levar, muitas vezes, nesse trabalho, nesse autoaperfeiçoamento, nós vamos ser submetidos ao calor das provas. Porque aqueles de nós que não fugirmos, né, ou como diz o Evangelho, que perseverarmos até o fim, né, nós encontraremos o reino de Deus, né, o domínio de nós mesmos, a libertação das nossas almas, a sintonia perfeita com a providência divina e com as esferas superiores da vida, com as potências superiores da vida. Mas para isso é preciso aceitar, muitas vezes, o fogo das provações. Mas é no fogo que nós cozemos a massa, né? E notem, meus amigos, que em qualquer uma destas etapas, nós podemos nos distrair. Estávamos fazendo a massa, já chegamos à massa, mas aí nos distraímos. Estávamos realizando algo importante, mas nos deixamos levar pelas distrações da vida. E a massa estraga. Estávamos já indo para o cozimento, e nos perdemos. Então é preciso oração e vigília a todo tempo, como está no Evangelho. Orai e vigiai em todo o tempo, porque não sabeis quando o noivo virá. É a parábola das virgens, nos chamando a atenção. Mais uma vez Jesus diz, prestem atenção, estejam atentos, prestem atenção nas vossas vidas. E para nós espíritas, este prestar atenção é muito precioso, porque nós sabemos que não viemos a este mundo para passeio. Nós investimos pesado muitas vezes em aprendizado, em formação. Recebemos formação no plano espiritual, chegamos aqui, temos acesso a uma civilização rica, com livros, com recursos. Então, isto não é ao acaso, não é porque nós somos privilegiados, é talvez porque nós temos mais compromissos e porque assumimos mais compromissos. Então, nós estamos diante, desta longa caminhada na qual nós temos que transformar essas riquezas que já acumulamos em pão. E este pão não é qualquer pão, porque se nós olharmos na Bíblia, e sobretudo no Novo Testamento, a farinha e o pão têm um significado muito importante. Não é à toa, que a Igreja Católica criou, a liturgia da comunhão, do pão, da hóstia consagrada, como símbolo do alimento e da unidade com o divino. Quando você come a hóstia, embora alguns acreditam, estar comendo o corpo do Cristo, mas esse corpo do Cristo é simbólico. Você está comendo o ensinamento do Cristo. O corpo do Cristo é o corpo dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, da sua presença. Então a Igreja criou e manteve esse símbolo, que para aqueles que são mais instruídos, na tradição espiritual católica, eles sabem muito bem que isso é um símbolo, mas eles muitas vezes deixam quieto, não falam nada, e isso não tem a menor importância, porque aquela pessoa que acredita que está comendo o corpo do Cristo, que está se unindo ao Cristo, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas nós sabemos que isso é simbólico. E a tradição da farinha, do pão, ela está presente em vários momentos. Por exemplo, quando o povo egípcio, o povo judeu, sai do Egito e é perseguido pelos egípcios, inicialmente, e depois é perseguido pela fome, pela sede, caminhando por um deserto que eles não sabiam exatamente se aquele homem, Moisés, os estavam levando para algum lugar realmente bom. Muitos começam a clamar, a dizer, não, nós queremos voltar
Estamos passando fome, e aí realiza-se um dos fenômenos de efeitos físicos mais bonitos, né, do Velho Testamento, que à noite, né, cai aquela farinha sobre as tendas, e eles precisavam, né, Moisés ordenava que eles recolhessem rapidamente antes que o sol surgisse. Claramente um fenômeno de efeito físico, que nós sabemos que o ectoplasma, né, é perturbado pela luz, pode se desintegrar pela força da luz. Ele mandava que se recolhesse rapidamente e que se produzisse o pão. Então nós temos Deus, o Senhor, alimentando o povo numa travessia difícil. E o que é que ele manda? Ele manda o maná, ele manda a farinha, que deve ser transformada em pão. Então o Senhor nos dá uma parte, né? A outra é conosco. Nós temos que recolher e cozer e transformar aquilo em massa e obter o pão que nós precisamos. Então nós vemos, por exemplo, Elias, né? Que ele fala para o rei Acabe, olha, se prepara porque as coisas vão piorar, nós vamos ter seca, você é um sujeito que não obedece o Senhor, então nós vamos entrar num período de seca, de fome, e enquanto as coisas não mudarem vai ficar assim. E o Senhor, né, os espíritos superiores, mandam que ele se afaste, ele vai para perto de uma nascente, próxima ao Jordão, e ali os corvos levam para ele pão e carne todos os dias. Até que, né, ele bebe a água da nascente que está ali, mas ela seca por causa do período de seca. E ele vai para a cidade de Sidom, no atual Líbano, e ali uma viúva, né, o acolhe, mas ela diz, olha, eu não tenho, né, eu tenho um resto de azeite, simbólico também, né? E um pouquinho de farinha no fundo de uma jarra lá em casa, que eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho. Ele fala, então faça, mas traga primeiro para mim. E ela diz, ok, né? Se é assim, tudo bem. Então ela faz o pão e leva para ele, e aí ele fala, agora volte e faça mais. Ela diz, mas a farinha acabou. Ela diz, não acabou. E ela não acabará enquanto eu estiver aqui. E é isso que acontece. Então, quando nós realizamos a vontade de Deus, né, a farinha aumenta. Então, aquele que mais tem, mais será dado. Aquele que já tem, mais será acrescentado. Porque quando nós entramos em sintonia com as coisas divinas, a nossa vida começa a fluir. Porque nós nadamos, né, junto com a correnteza da vida, das forças divinas. As coisas começam a dar certo. Porque nós começamos a não querer aquilo que não precisamos. Porque nós nos adaptamos, porque nós aceitamos os momentos de dor, porque nós temos paciência, porque nós trabalhamos, porque nós perseveramos. Então as coisas começam a se arranjar. E quando nós realmente estamos na necessidade, os recursos chegam. E nós podemos ver isso em toda a história, em todos os grandes santos e santos da igreja, nos momentos de maior dificuldade. O Cristo responde. Santa Teresa d'Ávila viajava a Espanha toda a pé, enfrentando pântanos, rios, né? E num certo momento ela se vê, né, no meio de um rio, com aquelas roupas pesadas, e ela começa a se afogar, né? E uma mão a retém, e ela vê Jesus. Então, ele vai deixar que nós trabalhemos, que nós lutemos, que nós enfrentemos o fogo das provações, que transforma a nossa massa em pão. Mas quando for necessário, ele nos envia o maná, ele nos envia a farinha preciosa que nós precisamos. Então, ter fé, confiar, perseverar, nós temos respostas. Nós não precisamos de muito. E o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde. Jesus multiplica os pães.
por isso, transformar a nós mesmos, né, a essa riqueza que nós carregamos já conosco de conhecimentos, de inteligência, de boas intenções, mas que por enquanto são potenciais, em ações concretas, em pão, né, o pão da caridade, o pão do estudo, o pão do esclarecimento, o pão do trabalho, o pão do esforço, o pão do engajamento nas boas obras. É precioso, porque o pão é esse alimento divino, né? O Cristo multiplica os pães para 5.000 pessoas. Ele não multiplica ouro, ele não multiplica moedas, ele multiplica o pão. E por que o pão? Porque ele vai dizer em São João, capítulo 6, eu sou o pão da vida. Notem bem. Eu sou o pão da vida. Então, nós, quando fazemos este processo alquímico, né, que esta mulher não conseguiu fazer, porque ela perde a farinha. Mas se ela não tivesse perdido a farinha, ela teria feito pão. Ou seja, ela teria transformado as riquezas que estavam potencialmente nela em trabalho, em ação concreta. Não mais a aspiração a uma virtude, mas uma virtude concreta. Não mais a aspiração da caridade, mas a caridade concreta. E este pão que Jesus diz ser o pão da vida, né, significa nos transformarmos cristicamente. É transformarmos aquilo que nós somos potencialmente em algo atualizado, concreto, real. Então nós vemos os grandes santos e santas, os grandes homens e mulheres da história que realizaram este processo alquímico, né, de transformar a farinha das experiências, dos conhecimentos, das vivências de muitas vidas em massa e em pão. Mas eles tiveram que aceitar. A massa apanha, né? Ela apanha, porque a vida bate. E ela tem que aceitar o fogo, porque ela só pode virar pão se passar pela prova do fogo, né? Do calor. Então nós temos, né, Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele sabia que estava falando a um povo que conhecia a história de Moisés, era a história deles. É o pão que desceu do céu. Mas o pão que desce do céu para o povo hebreu fugindo do Egito era para alimentar os estômagos e manter os corpos. O pão que desce do céu naquela noite sublime, na Galileia, é para alimentar as almas dos homens. É para que nós nunca mais tenhamos fome. E é isto que ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, meus ensinamentos, que eu darei pela vida do mundo. O testemunho que ele nos deu, do próprio corpo em sacrifício. Quem comer deste pão, quem absorver este ensinamento, quem transformar a sua vida, ela mesma, em pão, viverá para sempre. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então nós, quando vemos a mulher nesta longa caminhada com o seu jarro, cheio de farinha, e a farinha que se perde, né, e no momento da verdade, o vaso no chão, o jarro no chão, e ela constata que ele está vazio, nós vemos mais uma vez a história das nossas vidas, das nossas muitas vidas passadas. Vidas em que perdemos a oportunidade de transformar esses recursos que nós temos em nós em algo concreto, em pão. Mas não é qualquer pão. Não é mais o pão que alimenta corpos. É transformarmos a nós mesmos neste pão que nos dará a saciedade por toda a eternidade. Porque é a saciedade de quem está conectado ao divino.
Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Jesus está dizendo, enquanto vocês ignorarem o divino em vocês, enquanto vocês não transformarem toda essa farinha das experiências acumuladas em pão, em substância, em divino, vocês terão fome. Porque a farinha não é pão. A farinha precisa ser transformada. Então, acumular inteligência não nos dá felicidade. Nós vamos continuar tendo fome. Acumular riquezas, acumular grandes emoções, acumular talentos, capacidades, tudo isso é muito bom, mas é farinha. O pão é quando nós utilizamos tudo isso e transformamos tudo isso em amor, em união com Deus. É o que faz Francisco de Assis quando abandona tudo, mas ele não estava abandonando nada. Para nós, ele estava abandonando tudo. Meu Deus, ele deixou a riqueza, deixou a sua casa, os tecidos, as coisas bonitas, o esplendor, né? Não. Ele estava adquirindo aquilo que era importante. Ele estava transformando a sua farinha em pão. Ele estava se conectando com o divino, ele estava entrando em afinidade com as coisas de Deus. Então nós temos, enquanto nós não conseguirmos realizar esse processo, nós vamos ter fome. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto nós não entendermos o Cristo, nós vamos ter sede. Então nós vamos continuar vivendo, nós vamos continuar desatentos, nós vamos continuar caminhando. E muitas vezes perdendo a farinha preciosa do tempo, das oportunidades, dos momentos em que nós podemos nos enriquecer interiormente, os estudos, as leituras, a participação em trabalhos importantes, o engajamento na caridade, não pelos outros, não para salvar o mundo, mas para estar perto daquele que é o pão da vida. E se nós formos capazes de comer deste pão, ou seja, de integrá-lo a nós mesmos, o que significa, na verdade, transformar a nós mesmos neste pão, ou seja, transformar a farinha das nossas experiências acumuladas neste pão, nós vamos continuar tendo fome. E é por isso que Chico Xavier dizia, o mundo tem fome de Jesus. O mundo tem saudades de Jesus. Porque é Ele, diante dele, que nós nos sentimos saciados. Diante dele que nós sentimos a paz nos nossos corações. Diante dele que nós nos sentimos plenos. Então as pessoas chegavam perto de Jesus e sentiam uma energia poderosa. Ele olhava às vezes para as pessoas e elas saíam dali curadas. Ele falava algumas palavras e muitas mudaram as suas vidas para sempre, como Maria de Magdala, por exemplo, Paulo de Tarso e tantos outros. Então essas pessoas foram enfrentar as provas da vida, porque não é fácil. Não é fácil acumular farinha, precisa de muito trabalho. Já é uma grande aquisição se nós somos capazes de acumular farinha, ou seja, conhecimento, experiência, vivências, já é um grande passo. Mas é um passo muito mais significativo não perdermos esta farinha. Porque nós estamos muito perto, meus irmãos. Nós estamos a alguns passos, mas são passos importantíssimos. Porque transformar esta farinha em massa, aceitando as lutas, os sofrimentos, as provas, e levá-la ao forno, são alguns passos, mas são alguns passos que exigem muita vivência, muita experiência acumulada e muitas vezes muitos momentos, como aquele de olhar o vaso no chão e perceber que ele estava vazio. Quantas vezes nós chegamos no plano espiritual
Quantas vezes nós fizemos planos e planejamos a nossa existência, pedimos isto, pedimos aquilo, pedimos um corpo de tal forma, pedimos recursos, pedimos família, e eles nos dão. E quantas vezes nós voltamos a casa e o vaso está vazio. Há uma grande reflexão a ser feita, né? Porque acumulando essas decepções, nós fazemos mais farinha. Farinha do sofrimento, porque a farinha é produto do atrito, hein? A farinha não se faz sozinha também. Você colhe os grãos, mas eles só se transformam em farinha apanhando. Então Jesus está nos dizendo nessas passagens, olha, se acostumem. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem muito sofrimento, tem muita pancada, no bom sentido. Cada vivência, cada experiência, nós estamos transformando grãos em farinha. Mas o objetivo é que um dia nós consigamos transformar esta farinha em pão. Pão que nos alimenta e pão que alimenta os outros. É por isso que os homens e mulheres autorrealizados, que se iluminaram, eles se transformam em luz para o mundo, em pão para o mundo. As pessoas chegavam perto de Chico Xavier e começavam a chorar, porque elas sentiam que ele já havia feito esta alquimia que nós queremos fazer. Então, meus irmãos, é continuar. Se nós não conseguirmos fazer todo o pão que for possível, façamos farinha. Acumulemos, trabalhemos, estudemos, façamos o esforço e nós vamos acumulando. Nós vamos enchendo a nossa despensa. Mas queira Deus que nós possamos finalmente começar nesta existência, já, agora, a fazer algum pão. A transformar aquilo que está em potencial em concreto. Então nós somos aqueles que não vamos simplesmente à casa espírita para receber um passe. Nós começamos recebendo um passe, mas logo começamos a ser aquele que oferece um passe. Nós não vamos ser estudantes eternos, porque um dia nós vamos participar e vamos oferecer o conhecimento aos outros, que seja dando um livro, que seja falando a uma pessoa, que seja transmitindo àqueles que nós conhecemos. Então nós mudamos o polo, nós passamos do lugar daquele que chega muitas vezes sendo um beneficiado para alguém que age e beneficia, para alguém que melhora o mundo e melhora a si mesmo. É belíssima, né? Algumas linhas. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que caminhava uma longa caminhada carregando um jarro cheio de farinha. Mas uma alça se quebra e ela não se dá conta. E a farinha vai se perdendo pelo caminho e ela não percebe. Quando chega em casa, ela coloca o vaso no chão, olha o jarro e se dá conta, se aflige, porque ele está vazio. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, diz o texto evangélico. Nós já temos ouvidos de ouvir, meus irmãos. Os apelos do Cristo já chegam aos nossos corações. Nós já acumulamos muita farinha de experiências, de dores. A vida já nos bateu bastante. Já nos submeteu aos sofrimentos que os grãos são submetidos. E nós já acumulamos muita vivência, muito sofrimento, adquirimos inteligência, evoluímos emocionalmente, adquirimos uma série de recursos e de competências. Mas é preciso começar este último passo. É preciso que a farinha acumulada se transforme em pão abençoado para as nossas vidas, para que nós deixemos de ter fome e deixemos de ter sede. Enquanto nós não comermos deste pão e produzi-lo em nós mesmos, nós continuaremos tendo fome. Eu sou o pão da vida. Notem bem,
Eu sou o pão da vida. Se você quer estar vivo, de verdade, se você quer estar aceso para a existência, se você quer realmente estar vivo e ter vida, eu sou o pão da vida, nos diz o Cristo. Que nós possamos investir muito seriamente na transformação e na aquisição deste pão nas nossas existências. Eu agradeço o carinho, a participação, a oportunidade, né, de estarmos juntos para estas reflexões. É um momento abençoado, né? Nós agradecemos e pedimos a Jesus, este mestre vivo que está presente no mundo. Jesus não é uma ideia, Jesus é uma presença, Jesus é concreto. Jesus está andando pelos corredores dos hospitais, esperando o olhar daquele que diz Senhor, e ele estará lá. Então Jesus é esta presença viva no mundo, é este pão que alimenta a nossa alma e que nos dá a força para atravessar as provas, as lutas, as dificuldades, porque ele alimenta a nossa alma. É ele, não há mais ninguém. E ele diz com muita clareza, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Então, que ele nos abençoe, meus irmãos. Nós finalizamos, os nossos estudos desta noite, pedindo ao Mestre que abençoe a todos os nossos irmãos, que abençoe as famílias que estão passando por momentos aflitivos, que nós não deixemos a fé, essa lâmpada preciosa que brilha na nossa alma, que ilumina o nosso caminho. Esse é o momento, São nesses momentos de prova que nós podemos pegar a massa informe da nossa vida e transformar em pão abençoado para nós e para os outros. Então, que Jesus nos ilumine e abençoe a todos nós com o seu amor e a sua compaixão. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe a todos.